Boa noite. Eu vou aguardar alguns segundos para o pessoal entrar, para a gente poder começar o nosso estudo de hoje. Me mandem um oi, falem para mim se está tudo ok, por favor, como a gente sempre faz, para a gente poder dar início. Boa noite Leninha, boa noite Gisele. Então vamos lá, o pessoal já está entrando, então parece que está tudo ok, então vamos começar. Sejam todos muitíssimo bem-vindos para o início dos estudos, do estudo das questões trazidas pela espiritualidade em O Livro dos Espíritos. Há 2 semanas atrás, nós iniciamos o estudo pela introdução, apenas para que a gente se familiarizasse com o livro, principalmente aqueles que ainda não iniciaram o estudo da doutrina básica de Kardec. Então hoje a gente efetivamente vai entrar no estudo das questões trazidas pela espiritualidade e que vieram aí para clarear tanta coisa na vida de todo mundo. Então, nesse momento, pedindo a intervenção dos espíritos de luz que nos assistem e nos acompanham, que sejamos amparados em nosso entendimento para o completo aprendizado das realidades que aqui serão trazidas hoje e em todos os outros dias dos nossos estudos. E então, com a oração que o Senhor nos ensinou, serenemos o nosso coração de toda a correria do dia que está chegando ao fim, elevando os nossos pensamentos ao alto e levando a luz que aqui se forma a todos aqueles que dela precisam em forma de boas energias. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todo mal, e que assim seja. E hoje vou só falar algumas coisinhas muito rapidamente, principalmente para quem está chegando aqui no primeiro dia, né? Eu comentei isso no nosso primeiro estudo, mas talvez nem todos tenham ouvido, tá? Eu uso esse livro dos Espíritos aqui. Esse livro aqui é uma edição da editora M e ele é uma edição de 2018. O que acontece? Nem todos os livros dos Espíritos vão ser iguais a esse. Então, a tradução, ela muda, né? Porque cada editora tem o seu tradutor. Então, pode ser que durante a leitura que eu faça, tanto das perguntas quanto das respostas, pode ser que seja divergente da leitura que vocês estão fazendo, se vocês estiverem acompanhando o nosso estudo aqui pelo Livro dos Espíritos também, tá? Então, só para não ficar perdido, achar que tem alguma coisa errada, principalmente quem ainda está se familiarizando com o livro, pode acontecer isso por causa da tradução, tá bom? E hoje, começando aqui pelo capítulo 1, eu deixei aqui no computador já para ficar mais fácil de ler, né? De acompanhar com vocês. Hoje nós entraremos então no capítulo 1. O capítulo 1 ele começa com um subtópico chamado Deus e o Infinito. Boa noite, Ju. Seja muito bem-vinda, minha amiga. E aí a questão número 1 já nos foi perguntada a espiritualidade já de forma direta, né? Quem é Deus? E a espiritualidade responde: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Pode-se entender, tá? Eu sempre vou ler e vou comentar para a gente tornar esse estudo mais proveitoso e facilitar o entendimento de todos nós. Pode-se dizer que a ideia que nós temos de Deus, a respeito de Deus,
é de uma fonte criadora e imortal. A realidade, isso eu também comentei na última semana em que a gente começou pela introdução, que é que o entendimento do que é Deus esbarra diretamente na deficiência do nosso vocabulário, porque ainda aqui no nosso contexto nós não conseguimos explicar algo que não é possível compreendermos ainda no estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Então eu costumo dizer sempre, mesmo sabendo que ainda assim é de forma incompleta, que Deus é tudo o que somos e tudo que nos circunda, o Criador de tudo aquilo que nós vemos, ouvimos, sentimos e inclusive daquilo que nós não percebemos pelos sentidos que nós possuímos enquanto inseridos no contexto material da encarnação. Deus então é a causa primeira de todas as coisas, como disse aqui a espiritualidade em resposta à questão número 1, pois sem Ele nada existiria. Então tudo tem o seu princípio em Deus, obviamente. E aí a questão número 2, que se deve entender por infinito. Aí a espiritualidade nos responde: aquilo que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Mais uma vez, mais um problema das nossas linguagens, né? Da nossa linguagem, na verdade, e da nossa adequação evolutiva para que a gente consiga compreender de forma efetiva e de forma completa. O infinito é tudo, mas nós nem fazemos ideia do que seja esse tudo, nós não fazemos ideia do que seja o todo, pois nós enxergamos o mundo de forma muito limitada e nós desconhecemos todos os mundos existentes, também criados por Deus, assim como o planeta que hoje nós habitamos, o planeta Terra. Portanto, nós podemos dizer que o infinito é tudo, e o tudo inclui aquilo que desconhecemos, mas que nós não sabemos mensurar. Então, mais uma vez, a definição de infinito, por mais que seja claro para todos nós, que seja uma palavra que está no nosso dia a dia, está dentro do nosso vocabulário, a gente ainda assim, de acordo com a espiritualidade, a gente ainda assim entende de uma forma limitada, porque o que nós entendemos como infinito, muito possivelmente seja muito maior do que isso. Tá muito rápido, tá ok para vocês? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Se vocês ficarem com dúvida ou se eu estiver indo muito rápido, vocês me chamem aqui que eu paro e volto, tá bom, gente? Para que seja produtivo para todo mundo e que realmente a gente consiga aprender aqui tudo que esse livro traz e nos enriquece tanto. Então eu vou passar aqui, eu olhei aqui, acho que não tem nada. Então eu vou passar para a questão 3, onde então, juntando a primeira e a segunda pergunta, foi perguntado: pode-se dizer que Deus é o infinito? E aí a espiritualidade novamente: definição incompleta, pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está além da sua inteligência. E aí a essa questão, Kardec nos deixou uma nota, e ele diz o seguinte: Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo, que no caso aqui seria qualidade, pela coisa propriamente dita, que seria Deus, e definir uma coisa ainda não conhecida por outra, que também não é. Mais uma vez, como eu disse nas duas primeiras questões, uma questão de semântica. Semântica é o estudo do significado das palavras, né? Sendo que para nós é muito difícil conceituar duas coisas que não sabemos ao certo o que e como são. Nós não compreendemos de forma totalitária o que é Deus e nem compreendemos o todo do que é
o infinito. Então, como disse Kardec em nota, Deus é infinito em sua perfeição, mas não seria correto, como foi feito na pergunta, Deus é o infinito? Não é correto tomar Deus por uma qualidade, ou seja, nós não podemos atribuir ao Criador uma qualidade de algo que Ele mesmo criou. Então, o que a gente pode entender de forma mais simplificada? Que nós não podemos dizer que Deus é o infinito, porque o infinito foi criado por Deus. Então, se a gente falar que Deus é o infinito, a gente vai estar falando que quem criou Deus, quem criou o infinito? Porque se eles são a mesma coisa, teria que ter uma outra causa primeira, né? Como disse lá, Deus é a causa primeira de todas as coisas. Então, não tem como a gente falar que Deus é infinito, porque Ele criou o infinito. Então, quando se pergunta ou se diz Deus é o infinito, você está tomando a qualidade, tornando Deus como se Ele fosse a qualidade daquilo que Ele criou. Então, mais uma vez, a gente esbarra na questão da semântica que a gente falou aqui desde a questão número 1, tá? Aí tem um próximo subtópico, provas da existência de Deus. E aí nessa questão número 4 é perguntado para a espiritualidade, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E a espiritualidade, muito brevemente, responde da seguinte forma: numa máxima que aplicai às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a razão vos responderá. E aí Kardec mais uma vez traz em nota: para crer em Deus, basta lançar os olhos às obras da criação. O universo existe, portanto, existe uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e pretender que o nada pode dar origem a algo. Então vamos lá. Deus é tudo. Deus é cada um de nós e cada coisa que podemos ver ou não ver. Criador do universo, de tudo aquilo que o compõe, a vida propriamente dita já é uma prova da existência de Deus. Duvidar de Deus seria o mesmo que duvidarmos de nós mesmos. E crer em Deus é ter fé, né? Crer em Deus é ter fé. E a fé é a nossa base. Ela é muito importante para permear, para servir de norte para as nossas atitudes e para os nossos comportamentos. E aqui eu não digo nem só restritamente a fé no espiritismo, mas a fé como um todo. Fé naquilo que você que está aqui comigo agora acredita, porque como a gente sempre repete, nós temos muitos seguidores que são de outras religiões e que simpatizam com os ensinamentos do espiritismo. Então é importante mesmo a tradução, tá? É a tradução e não a configuração. A fé, a gente percebe a nossa fé quando a gente vê uma flor quase morrendo e dentro da gente há a certeza de que na primavera essa flor ela vai renascer novamente. Fé é nós encararmos o contexto de violência que hoje a gente vive e ter certeza que com certeza vai chegar o dia em que a gente vai poder conviver numa comunhão de paz muito maior. Fé é enxergar a saída, não enxergar a saída de um problema, mas trazer dentro de si, dentro do seu peito, a resignação e a confiança de que no tempo de Deus, com certeza, uma luz vai clarear o seu caminho e te trazer a resolução do problema. Fé é uma folha em branco, né? A gente assina enquanto Deus ele vai escrevendo ali por linhas tortas, como a gente diz naquele ditado, e com certeza vai nos carregando em seus braços durante esses longos caminhos e muitas vezes duros caminhos que a gente percorre ao longo da nossa busca pela evolução moral. Então, Deus, eu trouxe esses exemplos, essas frases, para a gente perceber
que realmente as provas da existência de Deus, elas estão presentes o tempo inteiro ao longo do nosso dia a dia, em tudo aquilo que a gente olha, em tudo aquilo que a gente toca, em tudo aquilo que a gente pensa, nos pressentimentos, naquela voz que fala com a gente, não vai por esse caminho, vai por um outro. A nossa própria vida, ela é a maior prova da existência de Deus. Somos perfeitos, perfeitos, né, como máquina humana, né? Somos dotados de inteligência, convivemos com outras pessoas. Se nós estamos aqui hoje inseridos com alguma dificuldade, seja ela física, seja ela mental, seja ela moral, nós temos certeza que a reencarnação está servindo aqui de um meio para que a gente se depure. Isso a gente aprende dentro do Espiritismo. E então a nossa vida, a nossa existência, o ar que a gente respira já é uma prova irrefutável da existência de Deus, como foi perguntado na questão número 4. Eu vou ler aqui o que a Celiane ela falou, que é isso que é muito importante, né? Nós convivermos em harmonia com essa fé. Ela falou que ela é católica, mas que ela já conseguiu um exemplar do Livro dos Espíritos para poder acompanhar a gente aqui nesse estudo que a gente faz. É isso, né? Nós vivermos em comunhão e estarmos em comunhão sempre, né? Anteontem foi o Dia Mundial da Tolerância, do combate à intolerância religiosa, e a Celiane nos traz aqui um belo exemplo de uma pessoa que comunga da fé católica, mas está aqui numa página espírita, aprendendo algumas verdades que lá na igreja dela não são trazidas, mas que para ela fazem sentido, que agregam valor, e ela está aqui com a gente. Então, Deus é isso, né? É esse entendimento de comunhão, de que todos nós estamos buscando um objetivo só. Então, como eu disse, a vida, a encarnação, as reencarnações, elas são, sem dúvida alguma, a maior prova da existência de Deus e principalmente do amor dele por cada um de nós. E aí lá na questão, Fernanda Oliveira disse: fé é aquilo que não se vê, é acreditar que você vai vencer. Exatamente, é a tal da folha em branco que a gente deixa Deus ir preenchendo ao longo dos nossos minutos e segundos de vida, e acreditar que a gente está sendo amparado e que tudo vai dar certo, né? Aí, indo para a questão número 5, então, pergunta-se que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens têm em si da existência de Deus. E aí, a espiritualidade disse que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não se apoiasse em nada? É mais uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa, né? Então, aqui perguntou-se, eita gente, acho que deu um probleminha aqui. Aqui perguntou-se, né? Por que então, como que a gente pode explicar que as pessoas já tenham meio que intuitivamente a certeza de que Deus existe? E realmente a espiritualidade já nos diz de forma muito clara, realmente é porque Deus existe, né? A consequência desse entendimento que a gente está tentando compreender desde o início, de que não tem efeito sem uma causa. Nada disso aqui existiria se Deus não existisse, se Ele não fosse a causa primeira de todas as coisas. Nós não teríamos meios suficientes para explicar toda uma criação se a gente não partisse do pressuposto de que existe um Deus, um Criador, uma causa primeira. E então nós trazemos conosco a reminiscência das realidades e das verdades que nós conhecemos enquanto espíritos imortais e habitantes originais do plano espiritual, já que a Terra, né, é a nossa morada transitória. Então por isso é inato a quase todos nós, ou a totalidade de nós encarnados, a crença e a certeza da existência de Deus, mesmo que nós não compreendamos exatamente o que é Deus, pelos motivos que nós explicamos e vimos anteriormente nas questões que nós já estudamos juntos. E nesse sentido,
Continua-se, né, no Livro dos Espíritos, passando-se a questão número 6, onde se diz: o sentimento íntimo que temos em nós da existência de Deus não seria obra da educação e produto das ideias adquiridas? Ou seja, nós acreditamos em Deus porque quando éramos crianças, alguém nos levou à igreja, ou nos levou ao templo, ou nos levou ao centro, ou nos levou ao terreiro e nos ensinou que existe um Deus que cuida de nós, que nos ampara, que nos fez, que fez tudo aquilo. Pergunta-se isso. É por isso? Será que não é por isso que a gente acredita? Porque em algum momento da nossa formação enquanto seres humanos, né, desde a infância, fomos condicionados a acreditar nisso? E a espiritualidade é bem curta e direta na resposta. Se assim fosse, por que os selvagens teriam esse sentimento? Então ele está perguntando, por que os espíritos mais primitivos, as pessoas que ainda não convivem muito com a sociedade e com a religião, que não têm acesso à religião, por que esses povos então teriam a certeza da existência de Deus também? E aí Kardec vem então trazendo mais uma nota pra gente, e ele diz que se o sentimento da existência de um ser supremo fosse apenas produto de um ensinamento, não seria universal e só existiria como as noções científicas entre os que pudessem receber esse ensinamento. Então, explica-se aqui, Kardec trouxe em nota pra gente, de forma muito brilhante, obviamente, que se a crença na existência de Deus fosse uma questão condicionada e inerente à nossa formação, ela não seria uma ideia universal. Nós teríamos visões completamente diferentes e não seriam todos os locais que se acreditaria na existência de Deus. Então, nós não podemos atribuir então a certeza da existência de Deus oferecite a nossa formação enquanto pessoas, né? Normalmente começa lá na infância e a gente não pode então colocar dessa forma como ensinou a espiritualidade e como Kardec esclareceu ainda mais em nota. Na questão número 7 disse: pode-se encontrar nas propriedades íntimas da matéria a causa primeira da formação das coisas? Então ele quer dizer assim, na formação dessa borracha, que é uma matéria e ela possui propriedades para ter se transformado em uma borracha. Se nós investigarmos então as propriedades íntimas especificamente dessa borracha, a gente não vai encontrar então a causa primária da formação dela? E aí a espiritualidade diz, né? Mas então qual seria a causa dessas propriedades? Sempre é preciso haver uma causa primária. O que a espiritualidade está dizendo? Sim, se você destrinchar essa borracha e você procurar aquilo que a compõe e a que fez com que ela se tornasse uma borracha, você vai encontrar uma propriedade, as propriedades principais que formaram esse objetinho aqui, certo? Mas, tá, e a hora que você encontrou a propriedade dela veio de onde? É o que a espiritualidade diz desde o começo desse capítulo. Há uma causa primária em todas as coisas. E aí Kardec esclarece mais uma vez em nota: atribuir a formação primeira das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa. Ou seja, você está pegando a borracha, achando a propriedade dela e falando que ela só existe por causa dessa propriedade. Mas a propriedade da borracha já é uma causa de um efeito. Então, aí continua: pois essas propriedades são por si mesmas um efeito que deve ter uma causa. Tá aí de novo, Deus é a causa primeira de todas as coisas. Obviamente que eu simplifiquei, usei uma borracha só pra gente ilustrar, né? Mas isso diz respeito a absolutamente tudo. Então explica-se aqui para que algo exista, precisa haver uma causa primeira, e essa causa primeira é Deus, certo? Tudo bem? Vocês estão tão quietinhos? Hoje vocês não estão escrevendo muito.
Oi, Pri, boa noite. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra trás, se alguém perguntou. Não, aqui é o recado da Fê que eu já tinha lido, é isso. Hoje vocês estão bem quietinhos, vamos continuar então. Questão número 8. O que pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, em outras palavras, ao acaso? Então tá perguntando, a formação primeira das coisas, isso aqui se formou por obra do acaso. Aí a espiritualidade responde, outro absurdo, que homem de bom senso pode ver o acaso como um ser inteligente. E depois, o que é o acaso? Nada. Então aí Kardec nos traz em nota, a harmonia que rege as forças do universo patenteia combinações e desígnios determinados, e por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primeira ao acaso seria insensato, pois o acaso é cego e não pode produzir efeitos inteligentes. Um acaso inteligente já não seria o acaso. O acaso, na nossa concepção, no nosso vocabulário, o que é o acaso? Uma coisa que acontece do nada, não se sabe por quê, uma coincidência. Por acaso eu apareci ali e encontrei aquela pessoa. É incompleto, mas o acaso para nós é isso, algo que acontece sem que se espere. Mas se o acaso então fosse capaz de criar alguma coisa e de ser a causa primeira da formação das coisas, ele já não seria um acaso, porque ele serviria a uma finalidade específica, e não é isso que a gente entende por acaso. Então, o acaso ele não existe. E se há alguma coisa, há uma causa primeira, até do acaso. O acaso não acontece por acaso, né? Quando até o ano passado, nós estudávamos temas diversos à luz do Espiritismo, nós falamos várias vezes, né, que coincidências não existem. Nós não convivemos com pessoas da família, os amigos, os companheiros de trabalho por acaso. Nós não nos encontramos aqui por algum motivo não específico. Se a gente está passando por uma dificuldade muito grande, existe um fundamento. O primeiro, o acaso, ele não, apesar da gente compreender dessa forma, ele é uma coisa muito abstrata, né? A gente só compreende assim porque a gente não consegue ver a totalidade das realidades e dos motivos e de tudo aquilo que nos circunda e que nós trazemos de tantas e tantas existências. Então, não, o acaso não é a causa primeira de todas as coisas. A causa primeira de todas as coisas seria Deus, como nós estamos vendo aqui desde o início, tá bom? Vamos lá para a questão número 9, onde nos traz, né, a espiritualidade. Onde se vê, na verdade é a pergunta, onde se vê na causa primeira, na causa primária, uma inteligência suprema superior a todas as inteligências. Então, onde que a gente pode ver na causa primária uma inteligência suprema que seja superior a toda e qualquer outra inteligência que nós tenhamos notícia? E aí, a espiritualidade traz, tendes um provérbio que diz, pela obra se conhece o Criador. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que produz a incredulidade. O homem orgulhoso não admite nada além de si, e é por isso que se autodenomina um espírito forte, pobre ser que um sopro de Deus pode derrubar. E aí o Kardec continua aqui em nota para esclarecer a gente um pouco mais. Ele diz, julga-se o poder de uma inteligência por suas obras, já que nenhum humano pode criar o que a natureza produz. A causa primeira, portanto, é uma inteligência superior à humanidade. Sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, essa inteligência tem uma causa, e quanto maior for o que ela realizar, maior deve ser a causa primeira.
é essa inteligência a causa primeira de todas as coisas, qualquer que seja o nome pelo qual o homem a tenha designado. Então, eu vou dar um exemplo para facilitar o nosso entendimento. Você passa por uma rua e vê uma casa construída, mas essa casa está totalmente torta, está toda mal acabada, mal construída e ela está prestes a desabar. Automaticamente, a sua inteligência, a nossa inteligência, vai fazer com que a gente já subentenda que aquela casa foi construída por um mau profissional, um profissional nem tão habilitado para aquela tarefa. Ao mesmo tempo, vice-versa, né? Se você vê uma casa muito forte, muito bonita, muito bem construída, muito segura, você automaticamente sabe que aquilo foi construído por uma pessoa totalmente habilitada e capacitada para a construção daquela casa. Então, portanto, basta que a gente olhe ao nosso redor. Aquele que construiu o universo e todas as suas maravilhas, todas as suas perfeições e todos os perfeitos mecanismos que compõem tudo que existe, que a gente vê e que a gente não vê, só pode ser um ser muito superior a qualquer inteligência conhecida, a qualquer perfeição que para nós seja tangível, compreensível, enfim, obviamente que é Deus, né? Mais uma vez a gente chega, é Deus. Não tem como uma inteligência como a nossa, ou o mais inteligente dos seres humanos, fazer tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que nos circunda e tudo aquilo que faz parte da nossa vida, inclusive aquilo que é invisível ainda aos nossos olhos. E aí um próximo subtópico, atributos da divindade. E aí na questão número 10 pergunta-se: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe um sentido para isso. E aí na questão número 11, será permitido ao homem algum dia compreender o mistério da divindade? E a espiritualidade responde: quando o espírito do homem não estiver mais obscurecido pela matéria e por sua perfeição, se houver aproximado o mistério da divindade, ele então o verá e compreenderá. E aí Kardec nos traz mais uma nota: a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Nos primórdios da humanidade, o homem o confunde frequentemente com a criatura, cujas imperfeições ele lhe atribui. Porém, à medida que o seu senso moral se desenvolve e que o seu pensamento penetra na essência das coisas, o homem passa a ter uma ideia mais justa, de acordo com a sã consciência, embora sempre incompleta. Tá? Então, o que a gente entende aqui da resposta e da nota de Kardec? Que à medida que nós, encarnados, e enquanto espíritos, obviamente, formos nos despojando cada vez mais da matéria, e nós não estamos dizendo somente o ato de desencarnar, né? Que é sair da carne e voltarmos à nossa condição originária de espíritos, mas à medida em que a gente perceber que tudo isso que está aqui à nossa volta é transitório, não faz parte da nossa realidade, não é aquilo de mais importante que nós construímos ao longo das encarnações que nos são possíveis, à medida que a gente se torna desapegado então da matéria, e quanto mais nós evoluímos moral e espiritualmente, a gente então um dia, nesse momento e cada vez mais, poderemos compreender o que hoje é grandioso demais para a nossa inteligência, entendeu? Então, nesse sentido, a gente já vai para a questão número 12, que diz o seguinte: se podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de alguma de suas perfeições? E a espiritualidade responde: sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva em relação à matéria, e ele as antevê pelo pensamento, e isso vai de encontro com o que foi perguntado e respondido, então, na questão número 11. Aí, na 13, né, é uma questão ela é mais longa, mas ela é bem completa, e ela nos faz entender bem
o que está tentando ser passado até aqui. E aí vocês vão lembrar também da introdução que a gente estudou há 2 semanas atrás. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, temos uma ideia completa de seus atributos? Então o que está se perguntando? Se dizer que Deus é infinito, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, é isso que é Deus? Então a gente encontrou a definição? E aí a espiritualidade vem mais uma vez. De acordo com o vosso ponto de vista, sim, porque acreditais tudo abranger. Mas sabei que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e sensações, não tem como expressar. A razão vos diz, de fato, que Deus deve ter essas perfeições no grau mais supremo, pois se lhe faltasse uma, ou se não fosse em grau infinito, ele não seria superior, e consequentemente não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve estar sujeito a qualquer vicissitude e nem ter qualquer das imperfeições concebíveis pela imaginação. Então a espiritualidade está nos ensinando o quê? Está nos ensinando que quando a introdução lá do Livro dos Espíritos, né, nos diz que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, para nós encarnados, perfeitamente. Essas são as qualidades maiores que nós conseguimos nomear e que nós conseguimos atribuir apenas a Deus, porque nenhum de nós é infinito, é imutável, nenhum de nós é único, nenhum de nós é todo-poderoso. Nós não estamos muito longe e não somos soberanamente justos e muito menos bons. Então, essas palavras, elas dizem respeito unicamente a Deus. E para nossa compreensão, isso está certo, porque é até onde a nossa inteligência, nosso vocabulário vai. E aí Kardec nos traz em nota, né, explicando cada um desses atributos. Deus é eterno. Se tivesse tido um início, teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser anterior. Então, Deus é eterno. É assim que pouco a pouco remontamos ao infinito e à eternidade, que ele está explicando as questões de semântica que a gente diz que são os principais, que são o principal problema de nós enquanto encarnados. E aí vai, né? Deus é imutável. Se fosse sujeito à mudança, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Então, Deus é imutável. Ele estabeleceu as leis da natureza. Nós já tivemos o ano passado um estudo sobre isso. E essas são as leis da natureza que devem ser seguidas cada vez mais à risca por nós, para que um dia a gente chegue até a nossa perfeição. Aí continua Kardec, Deus é imaterial. Isso quer dizer que sua natureza difere de tudo o que chamamos de matéria. Caso contrário, ele não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. A nossa matéria, ela muda, né? Nós nascemos bebezinhos, vamos crescendo, vamos envelhecendo, nosso corpo se deteriora e por isso nós somos materiais. Então, Deus é imutável, Deus não muda, então ele é imaterial. Continua Kardec. Deus é único. Se existissem diversos deuses, não haveria nem unidade de propósitos, nem unidade na ordem do universo. Continua. Deus é todo-poderoso porque é único. Se ele não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa e tão poderosa quanto ele. Não teria feito todas as coisas, e as que não tivessem sido feitas por ele seriam obra de um outro Deus. Então, Deus é único, não existe mais nenhum, porque senão todos eles teriam que ter uma outra causa primeira, e não é assim que nós estamos vendo através das questões que são trazidas aqui pela espiritualidade. E aí, por último, Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela tanto nas menores coisas como nas maiores, e essa sabedoria não nos permite duvidar nem de sua justiça e nem de sua bondade. É aquilo que eu disse, né? Nós termos fé em Deus, crer em Deus, é a gente entregar essa folha em branco
e permitir que Ele vá escrevendo ao longo dos nossos momentos, trazendo dentro de si a completa certeza de que tudo vai dar certo, né? Então isso é compreender que Deus é soberanamente justo e bom. É aceitar que mesmo as coisas que fogem ao nosso controle, que aos nossos olhos são vistas como problemas, atendem a um objetivo muito maior que com certeza vai ser para o nosso bem e nós compreenderemos em algum momento da nossa vida. E aí o último subtópico desse primeiro capítulo, que é chamado panteísmo. E aí, antes de adentrar nas questões propriamente ditas, só vou explicar muito brevemente que panteísmo é um pensamento filosófico que institui a crença de que tudo e todos são partes de um Deus e também que Deus e o universo são idênticos. Então, panteísmo diz o quê? É a crença de que todos nós e tudo que existe são partes de Deus e também que Deus e o universo são idênticos. O que quer dizer aqui? Que Deus é tudo e que todos nós somos parte desse Deus. Então aí a gente passa para as questões, né? Deus é um ser distinto, ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas. Então tá perguntando, Deus é um ser único, um ser distinto, ou de acordo com aqueles que comungam na crença do panteísmo, Deus seria a resultante de todas as forças, de todas as inteligências do universo concomitantemente. E aí a espiritualidade responde, se assim fosse, Deus não existiria, pois seria o efeito e não a causa. Mais uma vez, Ele não pode ser ao mesmo tempo um e outro. Deus existe, não podeis duvidar, e isso é essencial. Crede em mim e não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas um pouco mais orgulhosos, talvez já que julgaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Então deixai de lado todos esses sistemas, vós tendem muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai vossas próprias imperfeições para vos livrardes delas. E isso será mais útil do que querer penetrar no que é impenetrável. Então aqui a espiritualidade já estava dizendo, não, Deus não é parte concomitante do universo, eles não são... Deus não é a reunião de todas as forças do universo ao mesmo tempo. A gente, na verdade, respondeu, né, que ficar tentando entender isso de toda e qualquer forma só vai fazer com que a gente fique mais confuso, porque realmente nós não temos ainda condições de inteligência e de moral para compreender isso realmente como é. Então, se Deus é a causa primeira de todas as coisas, como nós vimos em todas as questões anteriores, não há como Ele ser ao mesmo tempo o universo que Ele mesmo criou, né? Então aí a questão número 15. O que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres e todos os planetas do universo seriam partes da divindade e constituiriam em seu conjunto a própria divindade, ou seja, a doutrina panteísta. E aí a espiritualidade. Uma vez que o homem não pode fazer-se de Deus, quer ao mesmo ser uma parte de Deus. Então aí ele já traz aqui que a questão do panteísmo, ela pode ser bastante ligada ao nosso orgulho, né? Porque se o homem sabe que ele não é um Deus, né? Que ele não consegue ainda, aliás, ele nunca vai chegar, né? Ele não faz parte desse contexto de perfeição e que Deus é tudo aquilo que a gente viu nas outras questões. Então, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, a gente quer ser parte desse Deus, então, desse ser supremo. E aí a gente acha e se coloca como partes, né? Todos nós somos partes de Deus, que é o que prega a doutrina panteísta. E isso vem aí do nosso orgulho, da nossa vaidade, que são algumas das chagas mais graves que nós trazemos aí na nossa personalidade, quase que a totalidade de nós, ainda por estarmos inseridos dentro desse contexto material que nos inclina a muitas imperfeições. E aí, por último, né, já chegando ao fim, a questão número 16.
Aqueles que professam essa doutrina, o panteísmo, pretendem encontrar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Já que os mundos são infinitos, Deus é por essa mesma razão infinito. Por não haver em parte alguma o vazio e o nada, Deus está em toda parte. Já que Deus está em todo lugar, pois é parte integrante de tudo, Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que se pode opor a esse raciocínio? E aí a espiritualidade, muito brevemente, diz a razão. Refleti atentamente e não vos será difícil reconhecer o absurdo disso. E aí Kardec vem, em nota, nos esclarecer um pouco mais. Essa doutrina faz de Deus um ser material, que, embora dotado de uma inteligência suprema, seria em grandes proporções aquilo que nós somos em pequenas proporções. Ora, já que a matéria se transforma sem cessar, Deus, nesse caso, não teria nenhuma estabilidade. Estaria sujeito a todas as vicissitudes e mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade, que nós vimos lá atrás. As propriedades da matéria não podem se aliar à ideia de Deus sem rebaixá-lo. Em nosso pensamento e todas as sutilezas do sofisma não conseguirão resolver o problema de sua natureza íntima, ou seja, a gente não vai compreender. Não sabemos tudo que Deus é, mas sabemos o que Ele não pode deixar de ser. O sistema panteísta está em contradição com suas propriedades mais essenciais, por confundir o Criador com a criatura, precisamente como se quiséssemos que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a concebeu. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor em seu quadro, mas as obras de Deus não são o próprio Deus, assim como o quadro não é o pintor que a concebeu e executou. Então, resumindo, esse primeiro capítulo de forma muito simplificada, a gente já viu uma por uma, mas se a gente pudesse resumir bem rapidinho, toda e qualquer comparação que nós fizermos para tentarmos compreender Deus de acordo com aquilo que a gente conhece, Deus é o infinito, Deus somos todos nós, são definições incompletas e principalmente o que é mais importante que a gente tem em vista e em mente para esse aprendizado do dia de hoje é que existe uma causa primeira e a gente não pode confundir criador com criatura. Se eu escrevi, vamos supor, esse livro não faz parte de mim, eu o criei. Eu sou a criadora, ele é a minha criatura. Não tem como vocês colocarmos nós dois no mesmo patamar, porque você estaria dizendo que outra pessoa nos criou, Então é isso, Deus é a causa primeira de todas as coisas. Tudo que existe foi criado por Ele primeiro. Então não se toma um criador pela criatura. Não dá para juntar as duas coisas sem que a gente diminua Deus. Principalmente de quando a gente começa a visualizar essas questões dentro da doutrina panteísta que foi trazida aqui nesse último subtópico, tá? Aqui o Jesus Carlos das Chagas. O homem que cumpre seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É ao mesmo tempo juiz e escravo em causa própria. Realmente é uma analogia boa, uma analogia legal. A Paula Maria, creio na justiça e na benevolência de Deus sem vacilar. Isso é fé, A coisa mais linda e aquilo que pode nos tornar cada dia mais fortes. A Paula Maria Rocha Lopes, ela nos diz assim: não viemos somente para aprender o desapego. Temos uma missão a cumprir em outros itens, a saber, procriar, resgatar imperfeições, descobrir curas pelo dom da ciência. O desapego é o fundamental? Paula, o desapego faz parte de tudo aquilo que a gente precisa aprender.
Nós precisamos da vida material e de tudo que constitui a vida material para que a gente cresça, para que a gente evolua e para que a gente um dia chegue até a perfeição. Como nós já vimos em outros estudos, e isso vai ser visto aqui ao longo do Livro dos Espíritos, nós somos imperfeitos e nós atingiremos a perfeição à medida em que a nossa moral for se depurando, né? Nós temos missões a cumprir, sejam elas missões, provas ou expiações, e isso são reminiscências de vidas passadas que nós trazemos, débitos de vidas passadas que nós trazemos, para que nós consigamos passar por aquela prova, passar por aquela expiação, a fim de que a cada encarnação nós subimos, a gente chegue a subir alguns degraus dentro da nossa escala evolutiva, rumo à perfeição que nos é possível e que é a meta de todos os nossos espíritos. Então, procriar faz parte, você está trazendo à vida espíritos que precisam conviver no seu meio, como seu filho, né, no caso da reprodução humana. Nós estamos sim para resgatar imperfeições o tempo inteiro, são as reminiscências de vidas passadas. Nós estamos aqui, né, para descobrir curas pelo dom da ciência, com certeza. Nós vemos a ciência humana se evoluir e crescer e descobrir coisas novas o tempo inteiro. Não digo que o desapego seja fundamental, mas nós podemos fazer tudo isso e ainda assim, quando a gente fala em resgatar imperfeições, digamos que a gente conseguiu resolver várias coisas que trouxemos de vidas passadas, mas ainda somos extremamente apegados à matéria. A gente ainda dá muito valor para aquilo que é transitório. A gente ainda não compreende que o que é de verdade está lá e o que realmente importa para nós é a nossa depuração moral, a nossa depuração espiritual, e a gente continua apegado à matéria, então a gente não vai evoluir. Então não digamos que o desapego seja fundamental, seja a condição sine qua non para a nossa existência. Nós temos várias etapas a cumprir e uma das mais importantes sim é o desapego material, porque tudo daqui é transitório. E enquanto nós estivermos apegados àquilo que não levamos e que não constitui parte fundamental daquilo que somos enquanto espíritos imortais, então a gente não vai atender e atingir a perfeição que a gente busca. Então não é fundamental, mas é uma das coisas mais importantes que a gente traz e que deve ser trabalhado durante as nossas sucessivas encarnações. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Se caso tenha ficado alguma dúvida, você pode mandar aqui por inbox, pelo Face do Letra mesmo, que a gente responde para você, tá bom? E aí, diante de todos esses ensinamentos trazidos pelo estudo de hoje, compreendendo, né, tendo zerado a totalidade desse primeiro capítulo de O Livro dos Espíritos, eu me despeço de todos vocês, pedindo do fundo do meu coração que vocês estejam amparados, protegidos, seguros, que desfrutem de um merecido descanso depois de um dia de trabalho e imbuídos o tempo inteiro de todo amor e de toda a paz que é possível a nós encarnados. Na semana que vem a gente retorna, na quinta-feira também, às 19 horas, para dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, tá bom? Um beijo muito carinhoso a todos vocês, obrigada por estarem aqui e na semana que vem eu vou estar aqui esperando todos vocês. Beijo, fiquem com Deus.